Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos envolvendo também com todo o nosso amor e carinho o nosso irmão Edson Sardano, que carinhosamente traz para nós as palavras do Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, amigas, amigos. Mais uma vez aqui juntos, nessa casa
tão bacana, que nos acolhe como irmãos, como filhos, desde os primeiros momentos da vida dessa casa e da minha. Embora eu seja um pouco mais velho, não que a Joana, mas que o centro. Na sequência do nosso estudo, o tema que nós vamos falar hoje é: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. É uma frase bastante conhecida, uma frase bastante difundida, muito clara para nós. O seu significado não precisa nem necessariamente ser um significado cristão, religioso, espírita. É uma coisa extremamente lógica. Quem precisa de médico não é o são, é o doente. Então ninguém pode criticar um médico por estar no hospital. Porque você é médico, está fazendo o que aqui no hospital? Estou cuidando do doente. O que eu vou fazer do lado dos sãos? Tem que estar aqui junto dos doentes. Ela tem uma origem na vida de Jesus, no Evangelho de Jesus. Ela remonta àquela passagem do paralítico de Cafarnaum, quando, possivelmente vocês se recordem, Jesus estava numa assembleia, uma casa lotada, não tinha acesso e que queriam levar um paralítico até ele, mas ele era acamado e acabaram abrindo um espaço no teto, descendo ele por cordas. Está tudo lá no Evangelho. Aliás, nos 3 evangelhos sinóticos, né, aqueles que têm a mesma visão, Mateus, Marcos e Lucas, o que dá mais veracidade aos fatos. Realmente, 3 criaturas narrando de forma diferente, de forma igual, o mesmo fato em momentos diferentes, então dá uma conotação de realidade. E nessa passagem, Jesus saindo desse espaço, Jesus saindo desse ambiente, ele encontrou uma pessoa, Mateus, que em algumas narrativas também pode ser chamado de Levi, ou Mateus Levi, e convidou Mateus, então, para acompanhá-lo. E Mateus o acompanhou. E Mateus era o que se chamava na época um publicano. E Jesus seguiu com Mateus até a sua casa, e lá sentou-se à mesa e juntaram-se a eles, então, outros publicanos, outros pecadores, os discípulos de Jesus. E aí chegaram aqueles fariseus, todos personagens do Novo Testamento, da Bíblia, expressões que a gente conhece, né, os fariseus, e comentaram com os discípulos: mas o que Jesus está fazendo aqui, sentado nessa mesa, junto com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo, referiu-se então aos fariseus e disse essa frase: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. E é importante ressaltar, vamos dizer assim, essa passagem, porque foi nesse momento que Mateus, então, se converteu. Então aí a gente vê a importância da presença do Cristo ali naquele momento. Quer dizer, a cura, dentro daquela metáfora que o próprio mestre colocou, a cura do doente moral, pela presença do médico Jesus, justificando, então, estar ali entre os doentes. Ele estava ali entre os doentes morais, os doentes da conduta, do comportamento, e um deles, o dono da casa, se curou naquele momento, converteu-se. Esse momento está eternizado em um quadro. Esse quadro está exposto ainda numa igreja em Roma, de autoria do pintor Michelangelo Merisi, mas ele é mais conhecido como Caravaggio, pelo local de nascimento, uma cidadezinha, Caravaggio, também na Itália. E esse quadro retrata, então, o chamado de Mateus, salvo engano, esse é o nome do quadro. Quadro muito bonito, muito simbólico, que resume essa passagem do Cristo.
Porque ele era um publicano. O publicano, o que era o publicano? Era um cobrador de impostos. Vocês veem que cobradores de impostos, já naquela época, não eram bem vistos, né? Hoje, da mesma forma, ninguém gosta de pagar imposto. Naquela época também não gostava, mas tem um agravante aí. Porque havia dois tipos de publicanos. Os publicanos maiores, aqueles que cobravam em nome do Império Romano os impostos gerais, e os publicanos menores, que eram escolhidos entre os dominados. Daí a bronca que o pessoal tinha do Mateus, porque ele era um publicano menor. E o que era um publicano menor? Era um dos dominados, um judeu, que se prestava ao papel de cobrador de impostos dos judeus para entregar o dinheiro a Roma. Então eram delegados do publicano maior, escolhidos entre, como, vamos dizer assim, numa comparação mais próxima para a nossa história, o capitão do mato, que era um escravo que perseguia outros escravos. Era um escravo que estava do lado do patrão. O publicano menor, como o caso do Mateus, era um cobrador de impostos, mas que cobrava os seus pares. E normalmente cobravam de uma maneira extorsiva. Então era um povo extremamente mal visto. Daí o símbolo. A gente nem sabe se tudo isso aconteceu dessa forma, mas eles pegaram a figura do publicano justamente para ter alguém bem ruim mesmo. Quer dizer, o que Jesus foi fazer sentado à mesa com um publicano? Quer dizer, não haveria ofensa maior naquela época do que ser publicano. Porque possivelmente, pelo tempo, 2000 anos, o que nos ofende hoje, pode ser que não ofenderia naquela época. Mas publicano não. Publicano era uma ofensa muito grave. E a gente vê do outro lado também o fariseu. Quer dizer, está ali um monte na mesa. Quem que foi justamente criticar? Qualquer um podia criticar, mas foi o fariseu que criticou. É o argentino da época, né? O argentino é que comentou. Então, quem era o fariseu? Também era um setor entre os judeus, mais sectários, seguidores da Bíblia, do judaísmo rabínico, aquele judaísmo mais administrativo, são os criadores da sinagoga. Então, e eram grandes perseguidores dos cristãos. E como a narrativa bíblica depois correu a humanidade e os anos todos por meio dos cristãos, então entrou aí também a maldadezinha, né? Então, para ficar bem claro, quem que é o malzinho da história? Publicano e fariseu. Mas essa é só uma explicação histórica. O que importa para nós é o que traduz esse quadro do Caravaggio. A conversão do Mateus. Mateus se converteu. Se converteu pela presença do Cristo, que não veio para os sãos, veio para os doentes. Não veio para os justos, veio para os pecadores. E sentou-se com eles. E infelizmente hoje muita gente, nas discussões todas, se coloca, vamos dizer assim, justificando. Há algumas discussões, eu tenho acompanhado, alguns grupos. Existe hoje, por exemplo, um grupo intitulado Espíritas Progressistas. E esses espíritas, às vezes, querem, vamos dizer assim, concordar com algumas posições um pouco mais liberais. Eu não vou descer detalhes aqui agora, mas quando são confrontados com algum postulado do Evangelho, com alguma colocação, por exemplo, das nossas referências ainda encarnadas, de Valdo Franco, Chico Xavier, eles falam, não, mas vejam bem, Jesus fez a opção pelos pecadores. Jesus se sentou com os criminosos, com as prostitutas. Sim, mas não para ser um deles. Jesus não fez bagunça com esse povo. Jesus não foi comemorar com esse povo. Sentou sim com eles para transformá-los, para que eles mudassem as próprias vidas. E não, Jesus não desceu até eles. Jesus esteve com eles para que eles subissem até o Cristo, como Mateus o fez, como nós devemos fazer.
Então, nós precisamos abrir os olhos e o coração para não buscar esse tipo de informação para tentar justificar as nossas dificuldades. Não, veja bem, eu sou assim mesmo, mas o Cristo não sentou do lado de bandido, foi crucificado, um ladrão de um lado, outro ladrão do outro. Então, quer dizer, Jesus abençoou a roubalheira? Não. Hipótese alguma. Hipótese alguma. O papel do Cristo ali era o papel do médico. Era o papel de quem queria, pelo exemplo, curar. O exemplo de esperança, mostrando que todo mundo tem chance, todo mundo tem direito a uma oportunidade, todo mundo tem direito ao perdão. Todo mundo tem direito. Mas o perdão vem a partir da mudança de postura. O perdão vem a partir da mudança do comportamento. O perdão não é uma dádiva gratuita. O próprio Evangelho, quando diz, perdoai para que Deus vos perdoe, não é uma troca. Então eu perdoo aqui para que Deus me perdoe ali. Não. O perdão ali de Deus, ele vai ser uma consequência natural do perdão aqui seu. Porque ao perdoar, você sobe na escala evolutiva. Ao perdoar, você deixa as arestas. Ao perdoar, você concretiza a evolução, o progresso. Que é o que realmente a vida preconiza. A nossa mudança, o nosso crescimento. É o chamado de Mateus. O chamado para qualquer um de nós. Estamos sendo chamados constantemente, como o próprio Evangelho fala, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Momentaneamente. A cada geração, são muitos os chamados. Todos somos os chamados, não são muitos. Poucos os escolhidos. Isso quer dizer o quê? Vai haver uma parte, uma grande parte que não será escolhida? Não. Mas é para fortalecer esse sentimento, esse sentido, digamos assim, essa definição dessa luta constante. Para que nós sejamos uns dos escolhidos, mas é uma autoescolha. Deus não vai escolher a gente por uma ou por outra razão. Nós seremos automaticamente escolhidos pela nossa mudança de postura, pela nossa mudança de comportamento, pelo atendimento ao chamado do Cristo, como aconteceu com Mateus, como acontece com o perdão, como acontece com qualquer outra coisa. A gente cresce, a gente evolui. Todas aquelas arestas, todos aqueles problemas, aquelas dificuldades que serviriam para nos impulsionar, elas perdem a razão de ser. Porque você conseguiu aprender, conseguiu mudar a postura, mudar o comportamento sozinho. O que a gente chama hoje de castigo, de sofrimento, são estímulos para fazer com que a gente escute o chamado de Deus, para que a gente se converta em uma criatura melhor. Mas às vezes nosso ouvido ainda é um pouco reticente, resistente, a nossa postura ainda é um pouco resistente. Nós estamos muito presos a esse mundinho nosso aqui, esse mundinho humano, material. Esses apelos todos da matéria ainda nos prendem muito. Então, Deus aumenta o volume desse chamado. E esse aumento de volume é que às vezes nos incomoda. Vem na forma de dor, vem na forma de dificuldade, de problema. Pela nossa ingenuidade, pela nossa ignorância, nós acreditamos que seja um castigo. Mas não é. Não é. São estímulos para o nosso progresso. É Deus nos chamando. Mas precisava ser tão alto assim? Precisava. Quando ele chamou baixinho, suavezinho, você não ouvia. Tem uma parábola do Evangelho muito interessante, que de certa forma fala a mesma coisa. A parábola do semeador. Que o semeador saiu semeando, me perdoem a redundância, e joga lá a semente, cai fora da sementeira, vem os pássaros e comem. Joga outras sementes, elas caem nas pedras, criam suas raízes, todavia, em função das pedras, as raízes não conseguem se firmar, a plantinha cresce um pouco e morre. Mais adiante, mais sementes, elas caem em terra boa, criam raízes, fecundam, começam a crescer, espinhos por cima, não permite que elas avancem, secam. E só
mais para frente, solo fértil, boa semente, cria raízes, cresce e floresce. Aí vamos dizer assim, pedagogicamente, em 4 situações, estamos todos nós. E é onde nós temos que decidir que tipo de terra que nós somos. O semeador é Deus, no sentido figurado, metafórico. Poderemos dizer o Cristo, os profetas, os espíritos evoluídos que nos antecederam, que semeiam os seus exemplos, as suas referências, para que a gente possa seguir, acompanhar. O que nós fazemos disso, aí é onde nós nos colocamos, que tipo de solo que eu sou. Aquele que não serve para nada, ou seja, que não dá bola, não liga, não estou nem aí. Não era um solo preparado, não era um solo fértil, os pássaros vieram e comeram. Não vai aproveitar nada. Entra por aqui, sai por aqui. Aqueles cujas raízes não conseguiram superar as pedras, mas tiveram, vamos dizer assim, um suspirinho, né? Começaram a florescer, faltou raiz. São aqueles que ouvem os ensinamentos, se comovem até, às vezes às lágrimas, mas sai, briga com flanelinha, briga no trânsito, na esquina do centro, briga em casa, briga no caminho para vir, né? Está atrasado, corre, sai fechando todo mundo, xingando. Sai na frente, eu tenho que fazer uma palestra espírita agora. Né? Bens a Deus, né? Ou aqueles outros que numa terra fértil, com tudo certinho, mas os espinhos em cima não permitem que floresça. Que espinhos são esses? Esses apelos do mundo. Nós conhecemos as lições do Evangelho. Nós sabemos dos exemplos do Cristo. Nós sabemos da nossa obrigação. Não obrigação com Deus, nada disso. Papai do céu quer, papai do céu não quer, fica triste, fica bravo. Não. Nós sabemos da nossa natureza espiritual e do nosso papel nesse mundo. Estamos aqui crescendo, evoluindo. Precisamos crescer, evoluir cada vez mais. Mas quando chegam esses espinhos, esses apelos, a gente vai, não, deixa para lá, veja bem, mais para frente eu vejo, vai empurrando. Por quê? Os apelos da matéria ainda são muito fortes. Nos falta firmeza, nos falta estrutura. A estrutura que não faltou, digamos assim, para Mateus naquele momento. Daí a importância da gente não julgar, não criticar. Era um cidadão, entre aspas, de má vida até aquele momento. Mas era um solo fértil, faltava a boa semente. Bastou a semente surgir e ele floresceu. Rompeu com aquilo tudo, distribuiu, segundo consta no Evangelho, distribuiu boa parte da riqueza, tornou-se outra pessoa e passou a viver o Evangelho. É o nosso desafio. O nosso desafio é justamente encontrar esse chamado, essa estrada de Damasco. Porque problemas todos temos, doentes todos somos. O Cristo veio para nós na condição de doentes da alma. Não no sentido pejorativo, eu sou um doente, eu sou um miserável. Não, no sentido natural. Quem nos colocou nesse mundo, quem nos colocou nessas experiências, nessas condições, foi Deus. Simples e ignorantes, num mundo cheio de apelos. Agora, nos colocou com um sentido, um impulso inexorável para o progresso, para a evolução. E a nossa razão precisa dar ouvido a isso. Essa é a nossa grande luta, esse é o nosso grande desafio. É uma questão racional. O corpo vai depois. A postura, o comportamento vai depois. Primeiro tem que vir o raciocínio. Primeiro eu tenho que crer. Por isso que nós espíritas falamos na fé raciocinada. Eu costumo dizer que isso é redundância. Se é fé, é raciocinada. Se não é raciocinada, não é fé. Não existe fé não raciocinada. Porque se você não raciocinar, você não tem energia suficiente para transformar a vida. Você pode ter, quando muito, demonstrações exteriores de algum comportamento. Mas a fé é aquela que transforma a vida. É aquela que faz a gente deixar de lado o velho comportamento. Aquela velha criatura, o velho publicano que está dentro de cada um de nós. E nos transforma numa outra criatura. Agora, tudo isso, quero crer, seja no sentido simbólico. A estrada de Damasco, ela existe, mas não é para todo mundo que vai ser um momento.
um clarão, um encontro com o Cristo e uma transformação. Nós vamos fazer isso paulatinamente. Podemos e devemos fazer isso paulatinamente. A doutrina espírita nos fala do bom espírita. Bom espírita é o que luta contra suas más inclinações, que procura ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É uma luta constante, de ir devagarinho deixando as arestas, exercitando o perdão, exercitando o amor ao próximo, exercitando a paz. É um exercício pela compreensão, pela fé, pela razão, por mim, por nós. Vou ser bom, vou ser melhor, independente do que está acontecendo ao meu lado. Fizeram uma experiência, acho que nos Estados Unidos, mas reproduziram aqui em Pernambuco, numa escola chamada Madre de Deus. Colocaram uma geladeira cheia de sorvete, picolé, sorvete de palito, né? Lá no Nordeste é picolé, sorvete é de massa. Lá, picolé, de palito é picolé. Fizeram uma geladeira, lá colocaram cheia de sorvete, de picolé. E uma plaquinha, picolé, R$1. Sei lá qual é o valor, estabeleceram o valor. E uma caixinha, para colocar o dinheiro lá. Sem ninguém olhando, nenhuma câmera escondida, nada disso. Primeira semana, 70 e poucos % dos alunos pegaram o picolé e pagaram, colocaram. Então, havia o dinheiro correspondente a 70 e poucos % dos picolés consumidos. 20 e poucos % chuparam picolé sem pagar. Segunda semana, 50%, mais ou menos, chuparam picolé, pagaram. Os outros 50% não pagaram. Terceira semana, 20% pagaram. 80% não pagaram. Qual é o resultado da pesquisa? A honestidade humana, a honestidade frágil, ela está diretamente ligada à honestidade alheia. Eu vou ser honesto e o outro se dando bem? Não. Então quer dizer que eu vou lá e pago. Eu sou o trouxa. Eu vou lá e pago o sorvete. E o esperto pega e não paga. Não. Também vou ser esperto que nem ele. Vou roubar. Vejam que tristeza. Numa escola religiosa, de elite, século XXI. Eu ainda acho que o que chupa sorvete e não paga é esperto. Eu que pago, mesmo que não tenha ninguém vendo, eu sou tonto. Ou a gente muda isso, ou o mundo vai continuar desse jeito. Eu ficar olhando para o outro, para saber se eu devo ser correto ou não. Devo fazer, não sei, espera, vamos ver o que o outro vai fazer. Conforme o que ele fizer, faço eu. A evolução é um patrimônio pessoal de cada um. Não depende absolutamente de ninguém. Nós precisamos parar com essa mania de achar que quem ganhou dinheiro, quem ficou famoso, se deu bem. Mesmo que tenha roubado, mesmo, se deu bem. Deu bem não. Mas é o nosso foco na matéria, né? Então quem ganha dinheiro, quem fica famoso, quem fica importante, poderoso, tudo aqui. Isso é a grande bobagem. Que presidente, que político, que guerreiro foi mais poderoso que Jesus? E Jesus não tinha nada. Tinha um cargo público, nada. Tinha dinheiro, não tinha uma propriedade, não tinha nada. É a prova de que o poder não está estruturado em coisas. Nem poder, nem felicidade. Nada disso. Nada disso. Todas as criaturas que hoje nós reverenciamos, que nós admiramos, que são as nossas referências, tiveram nada. Francisco de Assis nem a roupa do corpo devolveu para o pai, saiu nu para cuidar dos pobres.
quer criatura mais poderosa? Só para conhecer a igreja dele lá em Assis, são milhares e milhares de pessoas diariamente. É um poder permanente. Quem era o Papa da época? Ninguém nem lembra. Então é um exercício que nós precisamos fazer para entender, para aprender e para viver em paz nesse mundo. E para buscar a cura, porque nós não vamos fazer isso de uma hora para outra. Poxa, mas você citou Jesus, citou Francisco de Assis, o exemplo é grande demais, é forte demais. Mas é a nossa referência. Eu não sei se eu já falei aqui, mas se falei, volta a falar, não tem problema nenhum. Que nem essa coisa de armamento que estão falando aí. Essa discussão de lei de armamento, arma para cá, arma para lá. Mas desarmaram só o cidadão de bem, o bandido continua armado. E eu estou preocupado, estou com inveja do bandido. Eu quero ficar igual ele. O bandido está armado, eu também quero. Mas ele é bandido, pô. Ele é bandido. Você é cidadão. Mas se você é uma presa fácil? Presa fácil do quê? Pergunto eu. Quer dizer, onde é que está a nossa crença? Onde é que está a nossa fé? É assim que nós vamos querer evoluir? Com tiroteio? Reagindo da mesma forma? Dá para conceber o Cristo, Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá? Dá para conceber essas criaturas reagindo violentamente? Pega a história de Joana de Ângeles, que se colocou à frente do exército português, só passarão sobre o meu cadáver. E braços abertos, foi atravessada por uma espada. Não reagiu, não pegou um canhão. Deu a sua vida em holocausto. Mas é Joana de Ângeles, tudo bem. Mas é ela que nós precisamos seguir. Ela que precisa ser a nossa referência. Nós vamos chegar lá. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos conscientizar disso. Que somos espíritos. E precisamos cada dia mais cuidar do espírito, dos valores espirituais. Em detrimento da matéria. Importante para a nossa vida, é a nossa ferramenta. Mas não é a nossa meta. Não é aí que deve estar o nosso coração. Não pode ser a matéria o nosso tesouro. E aí, da mesma forma, não pode estar o nosso coração. Somos imperfeitos. Temos problemas, temos dificuldades. Somos os doentes do Evangelho. Mas sabemos quem é o médico. Sabemos onde está a cura. Não precisamos ter nenhum tipo de baixa autoestima por isso. Eu sou um doente, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Não. Como Divaldo diz, eu costumo repetir sempre que posso, no seu seminário de perdão e auto-perdão, permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. O que nós somos, nós somos. O que nós fizemos, já fizemos. Agora é o momento de recomeçar. Agora é o momento de nascer uma nova criatura. Agora é o momento de atender ao chamado, como Mateus atendeu. O chamado do Mateus, o chamado do Sardano, do José, do João, de todo mundo. O chamado por uma vida melhor, por um mundo melhor. Mesmo começando dos nossos problemas. Como diz a Joana de Ângeles, até nesse livro que eu trouxe para não esquecer, Mestre de Amor. Aqui tem uma frasezinha, num capítulo intitulado Mesmo Imperfeitos. Ou seja, mesmo sendo imperfeitos, ela diz numa frase: unge-te de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. Não use a imperfeição como pretexto para não fazer nada. Então, somos imperfeitos sim, mas temos todas as ferramentas do mundo para sermos cada dia melhor. Tem uma frase do Rabindranath Tagore que exemplifica bem isso aí. O bosque seria muito triste se só os passarinhos que cantam melhor pudessem cantar. Mesmo que a gente cante desafinado, vamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Preenchidos pelo amor divino através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados,
aqueles que não têm um teto, aos órfãos, aos doentes, os asilos, onde quer que se encontre o irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, que os aliviará, trazendo-lhes de novo a vida plena concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria e que ao chegarmos lá depositemos este amor no coração de cada um daqueles com quem convivemos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.